O Brasil tem um novo Código de Processo Civil. A nova regra tende a acelerar, por exemplo, a cobrança de quem deve o condomínio. Agora vai bastar um mês de atraso para o condomínio pedir à Justiça a penhora de bens do devedor. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário e consultor em condomínios. Tudo bem, Rodrigo? É um prazer recebê-lo aqui no Prazer estúdio. é todo meu. Quais são as principais mudanças? Então, o novo código ele vai transformar aquela ação de cobrança numa ação de execução. Então, vai transformar o processo de uma forma extremamente célere. Esse seria o principal benefício para aquele que está dentro do condomínio e paga pela cota do outro que está devendo. Mas questões como essa, elas não podem contribuir para abarrotar ainda mais os tribunais? Vai depender do posicionamento do próprio tribunal, porque para você ingressar com uma ação judicial num processo de cobrança, é a mesma situação de você ingressar com uma ação de execução. A questão, o cerne da questão vai ser exatamente no momento quando você ingressa com essa ação, no momento da execução, se aquelas cotas vincendas que se vencerem no curso da lide vão estar incluídas na execução. Então, esse seria o processo normal de conhecimento. Se na execução o tribunal aceitar a inclusão das cotas que se vencerem, que forem vencendo no curso da lide, não tem problema, não vai abarrotar o judiciário, porque ao invés de entrar com uma ação de cobrança, você entra com uma de execução. Porém, se na de execução você não puder agregar aquelas cotas que forem vencendo, então ao invés de uma ação de cobrança, você pode ter 5, 6, 7 ações de execução para um único devedor. Então, nesse caso, vai sim abarrotar o judiciário. Ainda assim, isso não seria possível resolver de forma consensual? Então, esse novo Código de Processo, ele prima sim por um entendimento extrajudicial. Então, é obrigatório hoje, antes do ingresso da ação, você conciliar. Só que essa conciliação do Código, ela ocorre no tribunal, então não vai desonerar o tribunal. Mas você pode sim tentar fazer, o tribunal aceita que essa conciliação seja realizada de forma prévia fora do tribunal. Isso vai servir, inclusive, para cancelar aquela audiência preliminar se as partes tentaram antecipadamente e não conseguiram. Então, o tribunal vai dispensar essa audiência preliminar. Isso sim pode abarrotar o judiciário, a necessidade dessa conciliação no tribunal em todos os processos. Na prática, como é que isso vai acontecer? Depois de quanto tempo pode ingressar com essa ação? Como é que vai funcionar na prática? Então, queria que você desse um exemplo. Então, a dívida de condomínio, desde o primeiro mês, você já pode ingressar com uma ação de cobrança ou com uma ação de execução. A questão depende do valor daquela cota, é muito mais custoso você entrar com uma ação, pagar custas, contratar um advogado, do que esperar com que esse volume, com que essa cobrança tome um corpo maior. Então, vai depender de prédio a prédio, não existe uma regra. A cota vencida há um mês, legalmente você já pode ingressar com uma ação de cobrança ou uma execução. A questão uma cota de R$100 custa mais caro para você entrar com uma ação. Então, você vai ter que entender como funciona cada condomínio. Os condomínios mandam cartas extrajudiciais, daí fazem um telefonema, o síndico tenta o contato, a administradora, e vai acumulando 1, 2, 3. Chegou num valor razoável, ingressa-se com a ação. Qual é a avaliação que você faz desse novo código? Eu acho positivo, ele veio sim para agregar, porém algumas situações vão precisar rapidamente serem ajustadas para que não vire uma questão complicada. Por exemplo, na prática, nós já temos juízes causando alguns empecilhos para converter a ação já proposta de ação em rito de execução. Então, isso acaba trazendo problemas e as pessoas não sabem, os operadores acabam criando dificuldades para operar. Você acha que precisa de ajustes ainda nesse novo código, então? Eu acho que sim. Por exemplo, o que você disse agora. A conciliação também precisa ser ajustada, a parte a necessidade de alguns documentos essenciais que a lei não pede, mas o judiciário tem pedido, então vai existir a necessidade de uma padronização, sim. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde.